Eu vou trazer à tona explicações sobre a definição da mais simples geração de energia, que são as pilhas, que vieram a partir, né, da ponte salina, que mais na frente eu vou explicar um pouco. Bom, definição de pilha. A pilha vai ser um dispositivo que vai produzir corrente contínua a partir de energia química. Vai vir uma reação de óxido-redução, que vai ser uma espécie de reagente que vai perder elétrons na oxidação, enquanto a outra espécie ganha, que é a redução. Ela vai ser um sistema de dois eletrodos, ânodo e cátodo, que eu vou explicar um pouco mais na frente, que são relacionados ao ânion, as palavras ânion e cátion. Bom, o cátodo vai ser o eletrodo positivo, que vai receber os elétrons, onde vai ocorrer a semi-reação de oxidação, e o ânodo, o eletrodo negativo, vai perder os elétrons, ou seja, vai ocorrer a semi-reação de redução, de modo que sofre corrosão. A ponte salina, ela foi inventada pelo inglês Frederick Daniell em 1876, e mais tarde ele monta a pilha que vai receber o nome de pilha de Daniell. Essa ponte vai ser um tubo em forma de U, essa ponte aqui, que apresenta duas extremidades porosas, que tem algodão ou agar-agar, e vai conter uma solução formada por água e um sal, que geralmente é o cloreto de potássio ou nitrato de amônio. Ela vai conectar de forma indireta as duas soluções das semicelas da pilha, que é o ânodo, o negativo, e o cátodo, positivo. A função principal dessa ponte vai ser promover o equilíbrio das cargas presentes tanto nas soluções do ânodo quanto nas do cátodo. Bom, a partir disso nós podemos conceituar rapidamente o conceito de potencial, que é a tensão. O potencial é a tensão gerada pela pilha. Para calculá-lo é simples, basta subtrair o menor potencial de redução de um dos eletrodos da maior potencial de redução do outro eletrodo. Mas por que se usa a subtração? Bom, é simples. Um eletrodo com menor potencial vai oxidar, ou seja, vai ser reação inversa. Logo, é o negativo da redução. Por isso, somando os potenciais, nós podemos perceber que troca sinal, então a subtração vai ser iminente. Por isso que é mais fácil pensar na subtração. Olá pessoal, aqui é o Luiz Ricardo do Tele2 e eu voltei aqui para falar da corrosão. O que é a corrosão? Bom, segundo sua definição, ela é uma oxidação indesejada que acaba destruindo os materiais. Mas o que ocorre nesse processo final, que tem tanto a ver com a eletroquímica? Bom, para ocorrer essa corrosão, primeiramente a gente precisa de dois elementos, duas substâncias, o oxigênio e a água. Pegando o ferro como exemplo, como aí na equação, o potencial de redução do oxigênio ele é maior do que o potencial de redução do ferro, de modo que o nosso O2, o gás oxigênio, dissolvido nas extremidades de uma gota de água, oxida o ferro nessa região, seguindo essa reação. Bom, para que o ferro nas extremidades não sofra essa oxidação, ele puxa os elétrons do ferro no centro da gota, longe do O2, oxidando o Fe2+. Dessa forma, o ferro no centro da gota atua como anodo, perdendo elétrons, e o ferro na extremidade funciona como cátodo, recebendo elétrons. O Fe2+, formado, será oxidado novamente pelo oxigênio, formando Fe3+. Esses íons precipitam como óxido hidratado, formando a nossa conhecida ferrugem. Também é interessante a gente constatar que quanto mais sais presentes na gota, mais rápida é a corrosão, pois mais rápida é a condução de elétrons na gota. E como que a gente evita
essa corrosão? Como que a gente protege o metal? Bom, o jeito mais comum e também amplamente utilizado é o metal de sacrifício. Bom, nós podemos utilizar um metal que apresente a maior tendência de perder elétrons, que ele tem maior potencial de oxidação. Esse metal que a gente vai utilizar, ele tem que ter essas características para que ele se sacrifique num local num lugar daquele metal que a gente quer proteger. Aí a gente tem uma lista de substâncias, de potenciais padrão de redução de algumas substâncias. E utilizando dessa tabela que a gente pode partir dela e encontrar um material para substituir o nosso. Que nem, por exemplo, acontece muito com navios, que a gente tem que proteger o casco. Bom, como é que a gente faz isso? Para a gente obter, a partir da tabela, uma semi-reação de oxidação com respectivo potencial padrão de oxidação, a gente inverte a semi-reação de redução e troca o sinal de potencial padrão de redução. Bom, basicamente o que ele está falando para a gente? Muitas vezes a gente vai ter essa tabela aqui para começar os nossos cálculos ou para achar algum elemento para substituir. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa equação e aí basicamente vai só trocar o sinal do potencial. Quanto maior o potencial de redução, no caso aí está representado como E-red, maior a tendência do elemento em reduzir-se, ganhar elétrons. Quanto maior o potencial de oxidação, E-oxi, maior é a tendência do elemento em oxidar-se, perder elétrons. Então, a utilização dessa tabela permite a gente fazer o seguinte: comparar a tendência para redução ou oxidação, comparar a força de agentes oxidantes ou redutores e deduzir se uma reação de oxirredução é ou não espontânea. Bom, utilizando de um exemplo, um metal que é normalmente utilizado com essa finalidade de sacrifício é o magnésio, como a gente pode ver nessa equação de exemplo. Bom, a gente pode perceber que o magnésio, quando se oxida, ele perde elétrons para o ferro, que permanece protegido. As placas de magnésio devem, então, ser substituídas por outras esporadicamente, por causa que à medida que elas vão protegendo o ferro, elas também vão se oxidando e degradando. E aí a gente tem que substituir por outras placas. Bom, outro exemplo que a gente pode pegar, um exemplo prático, e como eu falei, é o metal de sacrifício em navios, em que a gente utiliza essas placas aí para proteger o casco, esses blocos de metal. Eles são muito comuns também em canos, quando a gente quer proteger eles, por causa que senão ocorreria um vazamento e apodrecimento também do material. Espero que tenham gostado da nossa apresentação de eletroquímica. Quaisquer dúvidas deixem nos comentários, deixem um like aqui no vídeo e espero que tenham gostado do nosso trabalho. Até a próxima!